E hoje a gente vai conversar com o diretor de televisão, Léo Nicleves. Léo, eu sei que tá o maior corre-corre, né? Porque você veio aqui para João Pessoa para administrar a oficina de atores e eu queria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória. Você começou como ator, na verdade, né? Você é de que cidade? Eu sou do Paraná, mas aí eu comecei a fazer alguns trabalhos no Rio de Janeiro. Fui chamado para fazer uma novela chamada A Viagem. Foi uma novela que foi reprisada 2 vezes, inclusive. E a gente teve no final do nosso trabalho na novela, nós tínhamos um grupo de teatro que a gente tinha necessidade, porque a gente vinha do teatro, a gente tinha uma necessidade de trabalhar um pouquinho esse universo da TV, do vídeo, porque era tudo muito diferente, né? A linguagem, A linguagem. Você chegava na televisão e você queria fazer uma cena enorme. Então, quando você ia fazer um gesto, o gesto saía enorme, cortava os braços e tal. Aí a gente começou a trabalhar isso no vídeo para o nosso grupo. Então, era um grupo, nós éramos em 6 e aí começamos a trabalhar com 18 pessoas que quiseram também vir para o grupo, porque eles tinham dificuldade de trabalhar vídeo, e aí passamos para 30 alunos, e aí só foi aumentando, e a gente viu a necessidade de criar uma oficina, onde a gente pudesse trabalhar teatro, corpo, voz, principalmente cenas de novelas, que até então, né, isso faz 18, 19 anos atrás, até então era uma coisa que só tinha uma oficina de atores que fazia no Brasil, que era a oficina de atores da Rede Globo. Exatamente, então essa oficina, ela no caso é para preparação de atores para TV, mas ela não está ligada a emissoras. Não, nenhuma emissora, a gente não tem hoje ligação com ninguém, a gente tem um grupo independente, são vários atores, a gente tem alguns diretores que trabalham conosco também, mas eu coordeno esse projeto todo, né, o projeto no Brasil inteiro. A gente já teve muitos atores que começaram fazendo esse trabalho simplesmente para perder o medo e a timidez. Acabou dando tão certo o fato de eles falarem bem na câmera que foram fazer um teste, né? E acabaram passando no teste, estão lá hoje fazendo novelas, fazendo comerciais, ou sendo lá bons advogados, enfim, pessoas que trabalham com comunicação em geral, né? Agora, eu queria saber como é que funciona, eu não sei se eu posso dizer o nome sistema, eu acho que a palavra não me vem à cabeça agora, mas, por exemplo, você trabalha com essa linguagem televisiva. Sim. Como funciona na questão de uma novela? Um autor, já me disseram uma coisa e corrija-me se eu estiver errada. Um autor, quando vai escrever uma novela, são no máximo assim, mais ou menos uns 40 atores no elenco. 20 é o que o autor escolhe. 10 é o que o diretor escolhe. E os outros 10 são de testes e seleções. Isso procede? É mais ou menos dessa forma ou não? Como é que funciona isso? Depende muito do número de atores que você tem no elenco. Então, por exemplo, a gente vê um elenco grande de uma novela, sei lá, que é rodada fora do Brasil, por exemplo. Você tem, né, diversos elencos, tanto no Brasil quanto fora, enfim. Mas geralmente é assim, tem um grupo que é escolhido pelo autor, que são aqueles já que trabalham com ele, são os atores de confiança dele. Que ele já escreve pensando, ele já escreve pensando, então ele já está reservado para trabalhar com esse ator, com esse autor, né? O ator termina uma novela, o autor diz, olha, a próxima novela vai ser tal e você vai trabalhar comigo. E acaba gerando uma confiança, um carinho tão grande entre essas pessoas que eles acabam virando amigos e parceiros de trabalho. Porque é um trabalho de confiança. Eu tenho que ter confiança em um ator para eu poder dar um personagem para ele. O diretor sempre vai ter alguém que ele também prefere, porque ele sabe que aquele ator, que o ator que ele está colocando para fazer essa cena, ele vai desempenhar as funções e ele vai ter o tempo cênico correto, a maneira de falar de acordo com o que o diretor está querendo e que o autor escreveu e colocou no papel. Então, se ele teve uma ideia, o autor teve uma ideia, o diretor ajudou a escolher esse elenco e eles conseguem passar exatamente com início, meio e fim cada ideia do autor, com certeza é um sucesso. Por isso que a gente vê tantos sucessos hoje no Brasil em termos de novelas. A gente tem as melhores novelas do mundo. Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente tem bons atores, por isso a gente tem boas novelas. A gente vê outros países fazendo novelas, mas a gente não tem o mesmo sucesso, o mesmo desprendimento cênico que o brasileiro tem.
Então a gente sempre vai ter novos atores, sempre nós vamos ter bons diretores querendo novos atores, porque vai chegando um momento que tem que ter caras novas. O mercado está se abrindo, a gente tem várias emissoras trabalhando com várias novelas, então isso cada vez se abre mais, e é importante para o ator, para quem quer ser ator, estar preparado. O que acontece sempre, muita gente que faz cênicas em diversas faculdades, faz teatro 10, 12 anos e nunca fez vídeo. Não tem essa experiência, Não né? tem essa experiência, então eu acho que é uma oportunidade boa. A oficina está acontecendo aqui, né? O trabalho de teatro está acontecendo junto com o trabalho de televisão, mas a base toda nesse momento é a televisão. E onde entra a participação dos atores que irão vir aqui em João Pessoa, que virão para aqui em João Pessoa, né? Convidados aqui na oficina? Então, eu dou 6 aulas. Nós vamos ter uma aula com um fonoaudiólogo, fazendo as correções de voz e canto, fazendo trabalho de canto com os alunos, um trabalho inicial ainda, né? Depois nós temos 4 palestras com atores, cada um falando sobre um determinado tema. A gente vai mostrar como é o dia a dia do ator, o que ele tem que saber para ele fazer um teste de TV, qual é o caminho, quais são as produções que ele pode recorrer de diversas emissoras para ele ter esse contato com as produções, porque não adianta ele ser ator, estar aqui e não sair daqui para fazer um contato com as emissoras que estão lá no Rio de Janeiro. Então ele vai ter que ir lá num dia, só tem um dia na semana que é feito o cadastro nos quarta-feira. Então você já sabe, tá vendo? Na Record é na quarta e na Globo parece que é na terça, mas geralmente era uma terça, parece que agora mudou para segunda, mas enfim, a gente sempre tem os dias que a gente passa para os alunos que têm o registro de ator, eles têm o cadastro já no SATED local, tem a carteirinha de ator, vão para o Rio de Janeiro, cada um vai lá na sua época, ou quando eles quiserem ou puderem ir para o Rio, para fazer o cadastro e ter o material todo cadastrado lá, colocado um videobook, um texto de um monólogo, onde o diretor olha e fala, pô, eu quero esse garoto, eu quero esse rapaz aí, ou essa menina para trabalhar comigo. Eu queria que você desse uma orientação com relação à preparação de um videobook. Se a gente joga no YouTube, a gente vê muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, qual é a orientação que você, como profissional da área de televisão, indica para os atores fazerem? Porque assim, eu vejo alguns videobooks que tem fotos, tem outros que tem cenas, tem outros que tem os dois. E como é que funciona? O videobook é o seguinte, você tem que fazer uma cena de 1 minuto. Essa cena tem que ter todas as emoções ou várias emoções num pequeno, curto espaço de tempo, onde você consiga passar essas emoções com verdade. E o diretor tem que olhar para você e acreditar que você está se entregando, que você está fazendo aquela cena. Você não está lendo, você não está fingindo ser ou mentindo para você mesmo que você está fazendo. Então a gente tem um tempo cênico correto, um movimento natural que você tem que colocar na cena e fazer com que aquela cena de 1 minuto se transforme para o diretor ou para o produtor de elenco uma análise perfeita daquilo que você é capaz de fazer. Você sugere, no caso, também com relação à vestimenta, ele teria que estar com uma roupa neutra para sempre colorido. Sempre colorido? É preferível sempre você ter uma roupa colorida, porque o fundo, geralmente, no estúdio, ou é azul, é verde, que é chroma key, ou você tem um fundo branco. Então sempre, você nunca pode estar de branco nem de preto, azul ou verde, porque você corre o risco de chegar na hora, o fundo é azul, você tem que estar com a blusa azul, parece que você está saindo da parede, né? Então você tem alguns detalhes que a gente passa na nossa oficina de atores, até para você nunca errar, ou errar menos, já que você pode chegar lá com uma maquiagemzinha leve, não pode ter aquela maquiagem carregada no teste, não pode ter brinco, pulseiras, aquele monte de penduricalhos, barulho aqui, enfim. Você tem que evitar ao máximo ter uma camiseta, uma camisa de preferência colada, vermelha, laranja, rosa, cores vivas, e pensar exatamente com início, meio e fim naquela cena que você já estudou, já praticou, já falou para todo mundo da família e está sabendo falar com início, meio e fim.
Agora, Léo, me diz só uma coisa também. Mas digamos que o ator, ele queira mostrar, deseja mostrar nesse DVD, você tinha falado que não era no máximo de 1 minuto esse monólogo. Mas se ele deseja mostrar uma versatilidade, por exemplo, não, eu gosto de fazer comédia, mas também eu quero mostrar fazendo uma cena de um personagem que puxe mais pro drama, ou então vou fazer uma de uma idade mais avançada e outra mais nova. Até quantas cenas no máximo ele pode colocar? Porque ele pode até cansar, né? A pessoa que está assistindo dizer, tem muita informação ali, né? O grande barato é você fazer uma cena bem feita. Uma cena já diz tudo. Não mande 5, 6 cenas que o diretor não tem tempo para ver. O produtor de elenco tem 200 pessoas para selecionar. E é aconselhável fazer uma cena que seja da sua faixa etária ou com uma faixa etária diferente? Não, da sua faixa etária, algo que seja mais fácil e próximo da sua idade. Então, se você passar essa verdade cênica com um texto que é seu, o produtor, a pessoa que estiver escolhendo o elenco, já vai ter essa facilidade para visualizar no perfil alguém falando aquele texto que cabe a ele. Então, assim, a gente tem mania às vezes de pegar uma cena um pouquinho maior de teatro e fazer um dramalhão, 2 minutos e meio, e chora, não adianta nada. Se você fizer uma cena de 1 minuto bem feita, pronto, o diretor vai olhar, é bom ou ainda não está preparado. O que acontece muitas vezes é que você pega uma cena muito grande, 2 minutos e meio, ou 3 ou 5, ou manda 10 cenas, ou manda uma peça de teatro inteira que você fez no colégio há 10 anos atrás, onde você já não é mais aquela pessoa, onde você já está com o cabelo diferente, o teu perfil está completamente mudado. Então o grande barato é você pegar uma cena onde você está com o seu cabelo atual, a sua carinha como você está agora, os detalhes seus, assim, não pode passar a cena muito antiga, né? E de preferência que seja um personagem próximo ao seu perfil. Cria-se muito um mito de que um curso de interpretação de televisão vai dizer que você terminou o curso, você já vai cair numa novela. Eu queria que você esclarecesse essa visão que algumas pessoas ainda têm sobre isso, porque ela vai te dar uma orientação, mas no decorrer da tua carreira você vai buscando outros cursos, e como você até mesmo sugeriu, de viajar e ver como é o mercado. Como é que você se posiciona? Hoje nós temos muitos cursos no Rio, em São Paulo. Eu acho que esse curso que acontece aqui é bom porque aqui está a mãe, está o pai, a gente convida o pai e a mãe para vir assistir, presenciar cenas, ver como são montadas as cenas, gravar, estar junto ali com os alunos, embora muitos alunos prefiram não ter os pais próximos. E aí a gente vai respeitar, a gente vai respeitar, porque o aluno pode ficar mais tímido e não vai render o quanto ele poderia render se estivesse longe dos pais. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é um primeiro passo esse curso. Quando você faz um curso de 2 meses, você não está preparado para fazer uma novela. Você está, assim, minimamente preparado para saber se é isso que você quer fazer. Então o grande barato é que você está aqui com o pai, com a mãe, não precisa ir para o Rio e para São Paulo gastar uma fortuna, porque os cursos lá todos são 600, 700, 800 reais por mês. Então é caro, mais hotel, mais viagem, mas você gasta 5.000 reais num curso que você vai lá, faz 1 mês, 2 meses. Então é muito caro. Aqui o custo nosso é R$ 295 reais por mês, ou seja, é muito barato. É um investimento inicial para saber se é isso que você quer ou não. Algumas pessoas vão trabalhar, ou a maioria, porque são muito tímidos. E eles querem perder essa barreira, ultrapassar essa barreira da timidez, do medo, do aprender a falar bem, a ter uma postura melhor na frente das pessoas, articular as palavras. Esse é o grande barato do ator. É pensar que ele pode dar um primeiro do curso, né? Pensar que os alunos, né, que estão aqui matriculados podem dar um primeiro passo, mas sabendo que é só um primeiro. Você sabe que você quer alguma coisa, tem que buscar outros cursos, outros diretores, para que ele consiga, enfim, ter mais experiência e um dia ser indicado para algum trabalho. Eu queria que você finalizasse dando uma sugestão para as pessoas que estão buscando isso, para os atores que estão buscando isso, porque com o tempo, para algumas pessoas, vai batendo também uma descrença pelo fato de ser um mercado muito concorrido. Eu faço faculdade de teatro, meus colegas eles dizem o seguinte:
que lá no Rio todo mundo é ator, que até o padeiro ele é ator, sabe? E é muito engraçado isso, porque é um mercado muito acirrado, muito concorrido, e eu queria que você desse essa sugestão de por que, no caso, ainda buscar isso, já que como tem tantos atores, por que ainda precisam de mim, por que ainda precisam de outros? É essa questão da valorização do seu trabalho mesmo, né? Eu acho assim, quem está atrás de bons atores são os diretores. Tem muitos, mas não tem muitos bons, né? Tem poucos bons atores. A gente viu agora, há pouco tempo atrás, sair aqui de Salvador, 4 bons atores, né? Dentre eles o Lázaro Ramos, quem mais? Vladimir Brista, todos saíram, Wagner Moura, todos saindo daqui. E todos hoje tiraram o sotaque em excesso, que a gente trabalha bastante isso com o fonoaudiólogo, ele trabalha bastante esse excesso que a gente tem que tirar tanto do carioquês, do interior de São Paulo, e um pouquinho também daqui, porque isso tudo deixa a gente meio voltado para um tipo de personagem só. Então depois que você começa a trabalhar bem, depois que você tem noção do teatro, porque o teatro é a base, depois que você tem noção que você já sabe fazer e domina a câmera, domina o trabalho de TV, você pode buscar cadastrar-se, porque você vai ter oportunidades, pelo menos de estar entre as pessoas, para que daqui a pouco alguém veja você e vai dizer, esse serve para fazer um teste, porque o perfil que eu quero é esse perfil. Então assim, todo mundo tem oportunidade na vida, qualquer profissão. Se você pensar, um advogado, tem milhões de advogados, mas por que um se sobressai ao outro? E todo mês ou a cada semestre são milhares de advogados sendo colocados no mercado de trabalho. E por que uns se saem melhores do que os outros? Desculpa. Na verdade, a gente tem que estar se especializando em alguma coisa, né? Tem gente que quer trabalhar mais com direção, tem gente que quer trabalhar mais com produção. Nesse meio não é só ser ator. Exatamente. Tem um monte de coisa, cenário, figurino, direção, maquiagem, né? A gente tem um monte de coisas que a gente poderia estar trabalhando dentro desse nosso métier. Então, eu acho que é importante assim, não achar que você vai ser aquilo, é só aquilo e acabou. A gente pode ver um monte de atores que têm 2 profissões. O Carlos Machado mesmo, que esteve aqui, que está fazendo curso com a gente, que está trabalhando com a gente, foi aluno nosso, era dentista, e trabalhou como dentista um bom tempo para pagar os cursos que ele fazia. Reinvestiu tudo que ele ganhava num trabalho que era o hobby dele, acabou virando a profissão. Então, eu acho que nós temos que criar as oportunidades para a nossa vida. Se a gente achar que não vai dar certo, não vai dar certo, você já está dizendo que não vai dar certo. Então, você tem que criar expectativa positiva sobre alguma coisa que você sonha e correr atrás disso. Porque aí você está criando a possibilidade de um dia você fazer um teste. E se você fizer um teste, você estiver preparado, você passa. Vários atores já participaram do seu curso, inclusive esses atores que estão vindo para aqui, para João Pessoa, para divulgar o curso e também fazer palestras. Você poderia citar alguma história interessante de algum ator que, puxa, como você viu o crescimento dele diante das câmeras, que chegou tímido, alguma história assim que te chamou a atenção? Nós temos um ator que chama Irã Malfitano. Sim. Ele fez vários personagens interessantes na TV Globo, hoje ele está na Record. Fez o Rei Davi na Record. Fez o Rei Davi. É um excelente ator. Ele ia fazer medicina, o pai dele é médico, e aí ele estava numa sala de aula, a gente entrou para conversar com os alunos, oferecemos uma aula experimental, aí ele, não vou fazer não. A gente ficou insistindo com ele, vai lá, faz, vê como é, tenta, de repente você, não, mas eu sou tímido, não sei o quê. E ele já tinha feito alguns trabalhozinhos de teatro na cidade dele. Aí ele foi fazer aula experimental, quando terminou ele falou, Léo, eu sei o que eu quero fazer para minha vida, o que eu quero para minha vida, eu quero ser ator. E a mãe dele era professora de dança, já era da área artística, né? Também, a Cecília, né, mãe dele, uma super querida, as irmãs, que uma era formada em jornalismo, inclusive, todos acabaram contribuindo para que ele rapidamente tivesse um destaque legal e acabou inclusive fazendo uma novela das 9, né? Uma novela das 8, enfim, das 9 agora.
E depois foi convidado para fazer a novela da Record. Então, assim, eu acho interessante porque ele não estava querendo, não era o grande sonho dele ser ator. Ele foi fazer uma aula experimental. Chegou lá, ele se identificou com aquilo e ele falou, é isso que eu quero para minha vida. Aí depois trabalhamos com o Tônio Carvalho, que era um diretor da Oficina de Atores da Globo, inclusive ele trabalhou um tempo conosco. Aí o Tônio Carvalho viu o vídeo dele, do Irã Malfitano, aí chamou ele para fazer a Oficina de Atores da Globo, que é um grupo bem reservado, mas é um grupo que trabalha muito bem. Enfim, hoje é um ator consagrado, ótimo ator, um dos novos nomes aí da TV brasileira. Exatamente. Eu queria agradecer, certo, a atenção, a gentileza, porque eu sei que você está super no corre-corre por conta dessas palestras que você está ministrando. Queria que você deixasse o convite, né, para as pessoas que têm interesse, não só para seguir a carreira de ator, mas também para, como você mesmo mencionou, quebrar a timidez, ter uma oratória legal e, assim, enfim, convidar as pessoas para fazerem o curso. Você que acha que é cara de pau, é bom ator, mas ainda não teve oportunidade, vem pra cá. A gente vai trabalhar durante 2 meses, tudo para você ficar muito bem na frente da câmera, saber falar bem na frente da câmera. Agora, se você é tímido e acha que não é capaz de falar bem, vem pra cá também, porque assim a gente vai começar a trabalhar todas as dificuldades de comunicação e de repente você acaba ficando bom na sua área de direito, comunicação, publicidade, jornalismo, ou qualquer profissão, né? Falar bem é importante em qualquer profissão. Ontem eu estava falando com um gerente, com um amigo meu, e ele só citou uma coisa, Léo, você sempre vai ser líder se você falar bem. Qualquer, o gerente da farmácia, o gerente do supermercado, qualquer empresa, o cara que fala bem, é o mais simpático, que trata todo mundo bem, vai ser o líder, vai ser o gerente, vai ser o diretor da empresa. Então, nesse curso, a gente aprende em 2 meses várias técnicas para você respirar direito, falar num tom agradável e conseguir passar uma mensagem com início, meio e fim. Bom, gente, o recado está dado. Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigado a você.